o que é a direita hoje. Né? Quando a gente olha e vê o Collor, o presidente Sarney, o Maluf, o Renan Calheiros, junto com a presidente Dilma e o presidente Lula, o que ele está chamando de direita? Não é? Se todas essas pessoas estão com ele na coligação de sustentação do atual governo. O que nós estamos colocando é que essa lógica de oposição por oposição, de situação por situação, isso está levando o país ao atraso. O Brasil precisa de quem assume posição. E assumir posição você tem que olhar para a realidade dos fatos. Por exemplo, se a presidente Dilma apoiou o fundo de 10% para a educação, eu não tenho por que ser contra. Mas no momento em que as ações que ela está fazendo em relação à Petrobras, em relação ao setor elétrico, em relação ao meio ambiente, em relação a uma série de aspectos são de retrocesso e de perda de conquistas, eu não tenho por que ser a favor. O Brasil não precisa de quem é oposição, que só vê defeitos mesmo quando a virtude é evidente. E nem de situação que só vê virtude mesmo quando os defeitos são claros, como é o caso hoje da política energética. O Brasil precisa de quem assume posição. E a nossa posição sempre foi uma posição em defesa da democracia, em defesa da justiça social e em defesa da sustentabilidade. Coisa que, infelizmente, hoje, não é, aqueles que deveriam estar ressignificando suas bandeiras para esse novo processo que o mundo e o Brasil precisam, não estão fazendo. Senadora, em uma frase, para a gente encerrar a entrevista, por que a senhora, que tem mais intenção de voto que Eduardo Campos, abriu mão de ser candidata pelo PPS, pelo PV e aceitou ser vice dele no PSB? Uma frase, senadora. É uma injustiça dizer que eu abri mão, Kennedy, me desculpe. Mas eu fui obrigada a ficar fora por uma ação injusta que foi feita pelos cartórios, por uma ação política de evitar o registro da rede. E, obviamente, que não tendo o registro da rede, por uma ação que foi feita, inclusive, aqui em São Paulo, aonde tivemos uma média de anulação de 35% das nossas assinaturas para não permitir que a rede fosse criada e eu pudesse ser candidata. Diante dessa interferência política antidemocrática, só me restava uma coisa: levar as propostas e as ideias para quem quisesse se comprometer com elas. E foi isso que eu fiz. Não foi que eu abri mão, foi uma imposição de uma realidade política antidemocrática que evitou que a Rede Sustentabilidade fosse criada. Senadora, muito obrigado Obrigada pela entrevista. Nos Estados Unidos, um estudante